bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal, o espaço de sala de aula do componente Teatro do Oprimido, excepcionalmente ministrado por via remota nesse semestre suplementar. Eu sou Antônia Pereira Bezerra, eu e a minha equipe composta pela doutoranda Luzirene Rego, as doutorandas Michele Assis Couto e Simone Requião, mais a mestranda Jandiara Barreto, nós estaremos todas as segundas-feiras, das 14 às 16 horas, ministrando este componente e recebendo convidados, artistas, especialistas, acadêmicos, militantes, ativistas, artivistas do Teatro do Oprimido. O vídeo de hoje é apenas o primeiro de uma série de curtos vídeos na forma de videoaulas que você encontrará por aqui no nosso canal. E hoje a intenção é falar um pouco das origens do Teatro do Oprimido, e é impossível falar das origens do Teatro do Oprimido sem reconstituir a trajetória do seu inventor, Augusto Boal. Então, vamos lá. Augusto Boal nasceu em 1931 e morreu em maio de 2009. Sempre que eu penso na missão empreendida por Augusto Boal, no legado que ele nos deixou, que é a poética do oprimido, eu penso nessa epígrafe que, na verdade, é uma fala do artista belga que vivia em Paris, o Jacques Brel, que dizia que um artista é alguém que sente a dor do outro. Isso, para mim, espelha muito bem a missão do Teatro do Oprimido, o verdadeiro papel do Teatro do Oprimido, se colocar no lugar do outro, sentir a opressão do outro, deixar o outro expressar a sua opressão. Então, reconstituindo, falando um pouco das origens da poética do oprimido, indissociável, como eu já assinalei, da trajetória de Augusto Boal, que foi o artista, militante ativo, presidente dos Centros de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro e de Paris. Boal variou o projeto do Teatro do Oprimido em função dos espaços, em função das circunstâncias e em função, sobretudo, dos oprimidos e das suas reais demandas, mas preservou intactos os dois objetivos da sua poética, os dois principais objetivos, quais sejam: transformar o espectador, ser passivo e depositário em protagonista da ação dramática. Nunca se contentar em refletir sobre o passado, mas preparar-se para o futuro. Na origem, considerando o contexto latino-americano e particularmente a ditadura do Brasil, o Teatro do Oprimido investe na dupla opressão exercida no teatro e na vida, liberando o espectador da sua condição de espectador. Boal acredita que ele poderia se liberar, também se libertar e encampar outras lutas no campo social, na esfera social. Então, a trajetória de Augusto Boal, ele se forma em engenharia química e ele ganha uma bolsa para fazer estudos de pós-graduação na New York University, e essa formação na América do Norte, ela é em petroquímica. E, paralelamente, Boal vai seguir duas carreiras, duas formações. Uma vez na New York University, ele vai seguir a pós-graduação em petroquímica, mas também vai frequentar os cursos do John Gazin, do Departamento de Teatro, História do Teatro e Dramaturgia. Ele vai participar dos Playwrights, que são os ateliês de dramaturgia, e desses ateliês, de retorno ao Brasil, ele traz uma bagagem importante a ponto de inspirar e originar a criação, a implementação dos seminários de dramaturgia, que vai revelar grandes autores brasileiros, como a gente vai ver, particularmente essa revelação desses autores vai inaugurar a fase do realismo fotográfico, que eu falarei daqui a pouquinho. Então,
Nos Estados Unidos ainda, e seguindo essa dupla formação, Boal frequenta o Actor Studios, do Lee Strasberg e da Elia Kazan. E dessa experiência também, que é uma experiência de experimentação, o Actor Studios é conhecido pela difusão massiva do método Stanislavski de interpretação naturalista. Então, dessa vivência, o Boal também, de retorno ao Brasil, vai inaugurar os laboratórios de interpretação naturalista inspirado no método de Stanislavski. Então, em 1956, ele assume a direção do Teatro Arena de São Paulo, o fenômeno Arena, de tão efusivo e tão revolucionário para a cena brasileira, que foi esse teatro, esse movimento, né, no Brasil. Então, no seio do Arena, de 1900, sob a direção de Augusto Boal, de 1958 a 1967, o Brasil vai descobrir peças do repertório americano, do repertório brasileiro, do repertório europeu e quase simultaneamente Stanislavski, ou seja, o método de interpretação naturalista, mas também a técnica da Befremdung, o distanciamento alemão de Bertolt Brecht. Então, não necessariamente numa ordem cronológica, porque, como eu disse, é um período de muita efusividade, de muita inventividade e de muita fertilidade, com o grupo Arena e a direção de Augusto Boal. O teatro vai viver 3 fases, mas que não é cronológico, exatamente cronológico. Porque a primeira delas é o realismo fotográfico, onde, a partir das peças oriundas dos seminários de dramaturgia, que lança, revela grandes autores dramatúrgicos brasileiros, a exemplo, né, dos mais conhecidos, Jean Francisco Guarnieri, com Eles Não Usam Black Tie, encenada pela Trupe Arena, e também transformada em filme, a mais conhecida delas, como a tese marxista, contando a greve do operariado e as decisões que se tomam, né? A situação da classe operária. E também montam Chapecó Futebol Clube, do Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, que vai mostrar os bastidores do futebol. Dentro desse movimento de retratar, restituir ao povo brasileiro a imagem, a verdadeira imagem dessa sociedade, rapidamente a trupe sente a necessidade também de não ficar só nessa fotografia da realidade, nessa fatia da realidade, mas como eles querem fugir da moda Yankee, mas também não querem cair numa mera imitação da Europa, eles vão inaugurar uma fase que se titulará Atualização dos Clássicos, o que permitirá encenar clássicos, mas atualizando para a realidade social e ditatorial do Brasil da época. E é nessa perspectiva que eles montam, entre outras, o Tartuffe, de Molière, e a Mandrágora de Maquiavel, cuja tese é os fins justificam os meios. E a montagem é justamente para interrogar se os fins realmente justificam os meios. A terceira fase, que é uma fase muito importante politicamente, ela dá uma guinada na vida da trupe Arena, que é a fase do Arena Conta, onde Boal vai reivindicar explicitamente o método de distanciamento alemão, e aqui é introduzida uma figura que vai aparecer lá no Teatro Fora, que é a figura do Coringa, aquele ator que preserva, tem a função de preservar e manter a comunicação com a plateia, pode interromper a qualquer momento o espetáculo, interrogar o espectador, pode substituir qualquer das personagens, e a gente vai ver que esse personagem, essa figura vai aparecer lá no Teatro Fora, numa versão um pouco ressignificada.
Os núcleos. É importante dizer que, em paralelo às atividades com a Arena, Boal ele trabalhava com pequenos grupos que se denominavam os núcleos. E eles viviam experiências fora da instituição teatral, essencialmente sob a forma de teatro-jornal, que é uma técnica ainda hoje praticada. Quem estará aqui conosco nas nossas aulas síncronas falando sobre o teatro-jornal com mais detalhes será a Coringa Erin Sarapec, não perca. Então, basicamente, para não deixar vocês com muita curiosidade, a técnica do teatro-jornal consistia e consiste em pegar fatos polêmicos veiculados pela mídia e ensiná-los. Na época do Teatro Arena, se ensinava em espaços públicos. Então, a função era desmontar os mecanismos de construção e de manipulação das informações, das notícias, né, para dissecar que ideologia essa notícia queria veicular e quem, né, o sujeito que estava por trás, ou o coletivo que estava por trás, que interesse se defende quando se veicula determinadas notícias. Então, essa técnica, ela solicitava, obviamente, a participação dos espectadores. Ela interrogava nos espaços públicos onde era apresentada os transeuntes. Ou os espectadores, se não fosse a rua. A ditadura, o contexto ditatorial. Não esqueçamos, né, que se em 1964 uma certa liberdade de criação e expressão era tolerada, se de 64 a 68 ainda era possível fazer teatro, a prova, o Arena inaugurou 3 fases. Né? Depois de 1968, os ditadores instauram o ato institucional número 5, esse ato reforça o golpe militar de 64 e a censura também. Né? Então, toda a liberdade de expressão e de criação é usurpada. E não esqueçamos que, se a gente está falando do ato institucional número 5, é porque tem 4 antes deles que são promulgados. Então, esse é realmente feroz, né? O exílio de Augusto Boal na América Latina, primeiramente, né? Em 1971, por conta dessas atividades, das suas atividades e da sua militância, Augusto Boal é preso. Em maio desse mesmo ano, ele é liberado e parte em exílio para a Argentina, Buenos Aires. Chegando na Argentina, ele inicia contatos com o grupo Machete, o grupo convida a realizar, a participar de experiências teatrais, a dirigi-los. Né? Somente Boal, receoso, porque já fugiu, já saiu exilado, já foi exilado do Brasil por conta das suas atividades teatrais, e vai cometer e vai realizar essas mesmas atividades na Argentina. Existe uma liberdade na Argentina, mas em pouco tempo também a ditadura argentina vai ser tão ou mais sanguinária que a brasileira. Mas um dos membros do grupo tem uma ideia. Eles podem fazer uma peça de teatro, uma criação teatral, e ninguém precisa saber que se trata de teatro, só eles. Eles vão escolher um tema polêmico e encenar esse tema num espaço público, e ninguém mais precisa saber que se trata de teatro, e eles discutem a questão e informam, né? O intuito é informar também os cidadãos. É uma semelhança muito importante aqui com o Agitprop do teatro russo, né, nos anos 20. Então, essa técnica, eu não vou me alongar sobre ela, porque nós teremos aqui também, na nossa sala de aula, nossos encontros síncronos, a Tayane Lemos, que vai falar do teatro, da técnica do teatro do oprimido
com alunos do ensino médio. Ela fez, inclusive, defendeu uma dissertação de mestrado sobre esse tema e sobre a minha orientação, mas, grosso modo, o espectador, ele ignora que se trata de uma peça teatral e somente os atores é que sabem, e nunca se deve revelar aos espectadores ou a quem quer que seja que se tratava ou que se trata de uma peça teatral. É muito polêmico a aplicação do teatro invisível, geralmente termina na delegacia, as que eu pude participar todas terminaram na delegacia, e também tem muitas comparações com as pegadinhas, mas não tem nada a ver com pegadinha, e a Tayane vai explicar muito bem, não perca essa live sobre o teatro invisível. Em 1973, Boal está no Peru e participa do projeto de alfabetização integral de adultos, o projeto Alfim, e esse projeto é baseado nas teorias de Paulo Freire, na pedagogia de Paulo Freire, e Boal é confrontado com nativos camponeses que se recusam a falar a língua espanhola. E ele fala o português, fala o espanhol e não fala o dialeto dos nativos. Portanto, ele é confrontado a um impasse. E como em todas as técnicas do teatro do oprimido, é o imediatismo desses impasses e a necessidade de solução para esses impasses que dão luz às técnicas do teatro do oprimido. E aqui nasce o teatro-imagem. Comunicar aos oprimidos, sim. Condição sine qua non, evitar a língua dos opressores. Então, já que vocês não querem falar espanhol, vamos utilizar o nosso corpo e vamos mostrar com o nosso corpo onde se encontram as nossas opressões. Esse primeiro encontro com a pedagogia, do Paulo Freire é revelador. A partir daqui, o aspecto pedagógico do teatro do oprimido, ele se impõe com força, e na obra Jogos e Exercícios para Atores e Não Atores, Boal clama ironicamente, militantemente: todo mundo pode fazer teatro, até mesmo os artistas. Nós podemos fazer teatro em todo lugar, até mesmo num teatro, o que guarda um eco gritante com a sua homóloga, a pedagogia do Freire, né? Onde não existia, o professor aprende ensinando, e esses papéis são alternáveis, né? O exílio na Europa. O ano de 1976, ele vai marcar o início do exílio europeu de Augusto Boal, que se instala primeiramente em Portugal, e no mesmo ano o livro O Teatro do Oprimido é publicado na França. Então, o editor das Editions Masperot, Émile Kaufmann, convida Augusto Boal a se instalar na capital francesa. Boal se instala e tem o seu confronto com as opressões europeias, que obrigam o autor a se revisar e a refletir um pouco mais. Porque se na América Latina o seu teatro tinha um alvo, um objeto preciso, um endereço preciso, esse teatro atacava a ditadura, combatia a ditadura, combatia a opressão, que era sinônimo de repressão. Na Europa, as coisas já são um pouco mais subjetivas. Encontrar os oprimidos europeus tornou-se uma diligência, não foi tarefa das mais fáceis, né? E é até nesse contexto, que eu não vou falar aqui, mas é até nesse contexto de reflexão que Boal vai conceber as técnicas do arco-íris do desejo, objeto de uma outra videoaula. Mas é importante frisar aqui que essa acolhida de Augusto Boal, ela é no contexto do governo de Mitterrand, que é um governo socialista, governo francês socialista,
da época, e que tem também um ministro que coaduna com esses ideais socialistas, é o ministro Jack Lang. Então, esse contexto ele favorece a acolhida dessa poética, né, na França, neste país. Então, o Boal funda o Centro de Estudos e de Difusão das Técnicas Ativas de Expressão, uma sigla imensa, né, complexa, que é fundada em Paris em 1979 e é reativado em 1993 sob o nome de Centro do Teatro do Oprimido, CTO, de Paris. A história da instituição Teatro do Oprimido, ela é um pouco polêmica, né? Algumas críticas vão dizer que tem aqui um distanciamento das origens revolucionárias, do militantismo inicial e que esse teatro doravante sucumbe à lógica de uma personalização dos problemas sociais, porque desenvolveu um projeto que se pretendia popular em sociedades conhecidas geralmente como individualistas, era, de certa maneira, servir aos interesses imperialistas. Críticas à parte, eu continuo há 20 anos, eu pratico teatro do oprimido no contexto da universidade, e mais recentemente aqui no Brasil, da Universidade Brasileira, e mais recentemente tenho sido convidada para ministrar cursos e workshops de teatro do oprimido em universidades francesas, e confesso que no espaço da sala de aula e no âmbito da educação não tem ferramenta que promova o conhecimento e autoconhecimento. Portanto, uma ferramenta revolucionária e transformadora em todos os sentidos. O teatro fórum, né? Eu falei das outras técnicas e abri do teatro jornal, do teatro invisível, e abri aí um parêntese para falar do exílio europeu, e só agora vou retomo as técnicas falando do teatro fórum, porque é no contexto da instituição Teatro do Oprimido que a técnica do teatro fórum, técnica emblemática da poética do oprimido, é difundida e praticada massivamente. Então, na base dessa técnica, como em todas as técnicas anteriores, está uma pequena história, né? O teatro fórum tinha uma prima, que se titulava Dramaturgia Simultânea, consistia num determinado grupo, discutia sobre suas opressões, uma opressão era escolhida, né, democraticamente, coletivamente escolhida e encenada. Então, quando a opressão, a situação de opressão atingia o paroxismo, essa encenação era interrompida e se pedia aos espectadores soluções para o impasse gerado em cena, né? Mas o poder hegemônico ainda estava com a cena, porque os espectadores opinavam, mas quem representava em cena eram os atores. Na base do Teatro Fórum tem uma pequena história de uma senhora na periferia de Lima, que o grupo estava ensinando uma história de uma das participantes presentes na sessão. Ela tinha uma história de que ela estava construindo uma casa e todos os dias ela não sabia ler, e todos os dias ela dava dinheiro ao marido e pedia ao marido para se ocupar disso. Enquanto ela trabalhava, ele se ocupava da construção da casa. E todo dia ele volta, e quando ela pergunta sobre a casa, ele enrola e vem com os papéis e diz que são as contas, é a papelada referente à construção da casa, só que ela começa a desconfiar e pede à vizinha que lê as cartas. E qual não é a sua surpresa ao se confrontar com a verdade? Ou seja, o seu marido não estava construindo nenhuma casa, aqueles papéis, na verdade, eram cartas da sua amante. Ele saía todos os dias e não somente não estava construindo a casa, como ainda estava gastando todo o dinheiro com a sua amante. Então, ele iria voltar aquela noite, e naquela noite mesmo era necessário encontrar uma solução. Todas as soluções que os espectadores
ofereciam, sugeriam e que eram retomadas em cenas pelos atores não satisfaziam a essa senhora. Num determinado momento, Boal, já cansado, pergunta: senhora, nós já fizemos de tudo. Se a senhora, mas a senhora não está contente, nada satisfeita, então venha aqui, entre em cena e mostre-nos como a senhora faria. A senhora entra em cena e falta pouco matar o ator que desempenha o papel do marido. E violência e risos à parte, essa experiência vai mostrar para Boal que não se deve jamais falar no lugar do oprimido, expressar algo no lugar do oprimido. Isso já acontecia, já aconteceu muito antes do exílio no Brasil, numa experiência com o MST, uma experiência contada também no Arco-Íris do Desejo, do camponês Virgílio, que ao ver a trupe gritando: versemos nosso sangue pelas nossas terras, convida toda a trupe para pegar os verdadeiros fuzis que ele tem em casa e enfrentar os proprietários, né? E com essa experiência, então, se ratifica para Boal que é necessário realmente deixar os oprimidos se expressarem, porque eles somente sabem onde se encontra a opressão. E é um eco gritante com uma noção que não era conhecida do Augusto Boal ainda, mas que está na nossa pauta do dia, que é a noção de lugar de fala, ou seja, somente o oprimido é quem pode se representar. Ninguém pode representar o oprimido. Se tentar representar, não vai, é ele que tem que se representar. Então, no Teatro Fórum, alguns elementos compõem essa técnica. A primeira delas é o antimodelo, que é um tema único, o tema da opressão. E se chama antimodelo justamente porque mostra o ponto de vista único do opressor. O modelo, na verdade, serão as alternativas oriundas dos espectadores com o objetivo de lutar contra essa opressão. Portanto, não existe, no fórum não vai existir uma solução, vai existir 7, 70, e nenhuma vai ser a melhor, né? Nenhuma vai ser a certa. O fórum diz, tem 7, tem 70. A melhor é aquela que o espectador acha que é execuível, que ele pode praticar na vida de todos os dias. Ainda tem esse caráter didático, mas que não é doutrinário nem impositivo. Então, o protagonista oprimido é aquele a quem o espectador identifica como o oprimido, e não o ator prevalente. Existem casos de fórum em que se pede para substituir o opressor, de tanto que o opressor é predominante. Eu, particularmente, não concordo e evito, mas conheço coringas que já permitiram esse tipo de experiências. No meu espírito, se é o teatro do oprimido e o objetivo é lutar contra uma determinada forma de opressão, então vamos tentar, vamos substituir o oprimido e tentar alternativas que libertem, que levem à libertação dessa opressão. Tem o Coringa também, um outro elemento, uma outra figura que surge aqui, é o Coringa, aquela figura que a gente já mencionou lá no Teatro Arena, só que aqui ele surge com uma função mais afirmada de mediador do jogo, de exegeta, de juiz. Ele se reveste de uma função, como queria Augusto Boal, maiêutica, pedagógica. Ele vai mediar a sala e a cena. E o especta-ator, que é justamente esse espectador, que ao mesmo tempo é observador, ao mesmo tempo que ele é observador, ele tem a liberdade, e ele é convidado, ele é provocado a entrar em cena e agir, a substituir o protagonista oprimido
e ensinar a sua alternativa de libertação à opressão ali posta. Mas atenção, o jogo não é tão simples assim como na vida. Na cena também, os atores são treinados para não facilitar o jogo, né? Não deixar que o oprimido se liberte assim tão facilmente. Nos fóruns que eu participei em Paris, e alguns até coringados pelo próprio Augusto Boal, na época havia uma provocação que eu gostava muito, que era: nós sabemos que se trata de um erro, estamos perplexos, sem dúvida, e foi por isso mesmo que apresentamos essa peça. E sempre que havia um gelo, embora o Teatro do Oprimido, como introdução, antes de começar a peça, logo que os espectadores chegam, se execute uma série de jogos, exercícios que colocam os espectadores em situação de descontração e de familiaridade com o ambiente. Mesmo assim, algumas vezes tem esse gelo para dependendo da plateia, algumas vezes tem o gelo de ninguém quer substituir logo de imediato. Tinha uma outra provocação que eu adorava muito: se ninguém mudar a peça, ela continuará como está. Se ninguém mudar a vida vai continuar como está. Nas experiências que eu pude vivenciar com o Teatro Fórum, eu sempre lanço mão dessa provocação, mesmo que todo mundo diga sim, e tem dito ultimamente, sempre que a gente encena peças de teatro fora, qualquer que seja o tema, todo mundo diz sim, de antemão, quer entrar em cena e quer propor, mas mesmo quando tem uma profusão de proposições, eu sempre utilizo essa máxima, porque ela revela os princípios filosóficos marxistas, né? Boal era um marxista. E Marx, ele vai parafrasear, inclusive, Marx. Marx dizia: chega de filosofia que se contenta em interpretar a vida, é preciso transformá-la. E Boal vai dizer: basta de teatro que se contenta em interpretar a vida, é necessário transformá-la. Então, queridos e queridas, por hoje é isso. Na próxima videoaula, nós vamos falar um pouco da sistematização do teatro do oprimido e, particularmente, da árvore do teatro do oprimido. Fique conosco, atento ao nosso canal aqui no YouTube e ao nosso espaço, a nossa sala de aula no Aba Moodle da UFBA. Bye, bye.